Shut up and sit down. Porque eu odiava assistir o Zorro Total. Eu achava muito ruim aquilo. Eu não tinha a menor graça. Eu tinha até uma raiva daquilo. Mas aí quis o destino falar, você tem raiva? Não quer escrever aqui não, minha linda? E aí eu pensei, pô, talvez seja um bom lugar para eu entrar na Globo, ganhar meu dinheiro finalmente, poder exercitar. Porque quando a gente ainda é jovem, a gente tem uma prepotência de achar que a gente é o melhor, que a gente escreve maravilhosamente bem. E foi no Zorro, que tinham ali 25 roteiristas, que eu descobri como escrever em grupo. Como respeitar o outro. Porque quando você acha que você tem a melhor ideia, aí você descobre que tem pessoas que têm ideias melhores que a sua. Tem pessoas que pegam a sua ideia e melhoram ela. Vocês escrevem em grupo pro mesmo quadro? Pro mesmo quadro. A gente escrevia, todo mundo dava ideias, e aí iam 3, 4 para o mesmo quadro. E aí escrevia Lady Kate, escrevia... Na verdade, quem vai escrever o quadro, ele só desenvolve a ideia que foi tida meio que na reunião do grupo, né? Exato. E aí eu tomava sempre... Eu tinha 21 anos, ali 22. Eu tomava a frente do computador, que eu sempre fui meio metido a organizar as coisas, sempre fui meio produtor. Mas eu tinha uma velocidade de ouvir todo mundo falando e colocando ali no computador as ideias de todo mundo. E fui aprendendo que tem dia que você não tem ideia boa e que os outros têm ideia melhor. Tem ideias horríveis do outro que você não pode falar, mas isso é um lixo. Você tem que... Como é que eu tiro desse pântano a florzinha? Como é que eu reciclo isso? Isso, mas é um super aprendizado, assim, de você não jogar fora tudo que todo mundo tá falando. E também pode ter uma puta ideia que só não entra pra TV. Também que é uma ideia que não cabe na TV. Exatamente. E até porque é político também, aquilo ali. As pessoas que têm que gostar de você para aceitarem a sua ideia, para toparem fazer a sua maluquice. E aí eu contando isso, eu sempre contei muita história, sempre falei assim. E o meu chefe era o Cláudio Torres Gonzaga, ele era o redator final do Zorra Total. E eu lembro desse dia que ele falou, isso foi, sei lá, setembro, ele falou, Fábio, vai voltar o Comédia em Pé, sabe o que é isso? Eu falei, não faço ideia, ele é um grupo de stand-up, sabe o que é isso? Eu falei, não sei o que é isso. Aí ele me explicou mais ou menos o que era o stand-up, você conta, não tem personagem, é você falando. E eu falei, eu acho que eu já escrevi um negócio assim, vou te trazer amanhã. E aí eu escrevi à mão, eu trouxe para ele um texto sobre gente chata, que eu tinha escrito, que eu não sabia o que era. Porque não era um personagem... Meu Deus, o seu chato, você tem um chato seu. Mas não é. Surgiu daí o chato. Daí. E aí eu tinha esse texto que eu não sabia o que era. Eu falei pra ele, vê se é isso. Ele leu e falou, isso é stand-up. Decora e no final de outubro a gente vai ter uma apresentação. Se apresenta lá. Meu Deus, eu tô passando. Falei, tá bom. E aí eu peguei aquele troço de gente chata e aí decorei, cheguei lá de bermuda e chinelo. O Cláudio falou, como é que você tá de chinelo? Eu falei, mas o que tem? Ele falou, você não pode fazer de chinelo. E foi nesse dia que, então, eu só me apresentei de chinelo para todo sempre. E aí eu fiz a apresentação ali. O povo riu. O povo se divertiu e eu adorei fazer. Foi muito legal fazer um texto meu. Você voltou a ideia, na sua mente, a plateia do Jô? A plateia rindo? Não, um pouco. Na verdade, eu tava ali... Nesse dia eu tava nervoso. Muito mais que no Jô. Caramba, no Jô, jura? Eu tinha certeza do que eu tinha na mão. Já entendi. tinha feito, né, Ali várias vezes. Ali não. Então aí eu fiz a plateia rir, o pessoal no final, muito divertido, muito legal. E aí o Cláudio falou, a gente vai fazer em novembro de novo mais uma apresentação. Muda o texto. 2006 isso ainda? 2006, novembro. Caramba. E aí ele falou, e era só amigo na plateia, porque óbvio, ninguém assistia aquilo ali. Era o Paulo Carvalho, o Cláudio Torres Gonzaga, o Niso Neto, o Fernando Caruso, que era muito famoso. O stand-up tava prematuro ali, né? Muito. E aí eu fiz essa apresentação a segunda vez, em novembro, e o Cláudio falou, consegui um esquema da gente, em dezembro, toda quarta-feira tem um bingo, que era do lado da minha casa, tem um bingo que eles chamaram a gente para pagar, sei lá, 500 pila para nós, para a gente fazer uma distração lá pro pessoal que tá apostando. Vamos fazer toda quarta-feira lá, faz os textos que você já tem, inventa uns outros. E a gente começou a fazer, os amigos e as pessoas estavam rindo. E aí o Cláudio falou, então, ano que vem a gente entra em cartaz. Em janeiro, a gente vai estar Laura Alvim toda quarta-feira e sexta e sábado no Grandes Atores. Então eu digo que eu comecei a fazer stand-up em 2007, quando eu, então, entendi o que era, escrevi texto e comecei a fazer. Então, quer dizer, tudo foi tendo um caminho... Eu acho que as coisas aconteceram rápido. Mas no passo a passo, degrau por degrau, sabe assim? Não pulou nenhum na degrau. escola, eu fiz uma peça que Sim. ninguém foi assistir, mas que era nossa. Me chamaram pra escrever, eu comecei a escrever no Zorra, eu conheci gente, eu fui fazer stand-up. Aí foi me chamando pra fazer outras coisas. Aí eu conheci o Cláudio, me apresentou o Bruno Mazeu, o Bruno virou um amigão. Aí o Bruno me chamava pra fazer umas coisas que eu não podia assinar, porque eu não podia estar em outro canal. Eu fingia, mas trabalhava com ele, fui escrever cilada. Nossa. E aí eu comecei a andar, e aí comecei a ficar, me conhecer as pessoas, que era o meu plano quando a Globo me chamou. O chefe falou, vem escrever o Zorra Total, o meu plano era, eu fico lá um pouquinho pra eu conhecer gente e ir embora correndo. Eu acho que eu até fiquei uns 4 anos no Zorra Total. Mas foi-me embora já com
conhecidos e já pensando em quadro, e já escrevendo e não parando de criar, de escrever, de fazer coisa. Essa Tá semana. bem legal. Inclusive, por falar em a gente citar a piada de alguém que não está aqui, mas estamos citando a piada da pessoa, eu citei uma piada sua outro dia aqui que Eu vi, do viralizou. Do enfiar. ótimo. E eu achei muito maravilhoso que quando eu falei, não sei o quê, porque o Paulo falava enfiar, e ela falou assim, falava porque ele ainda fala. Eu falei, não, gente, é uma maneira de dizer. Falava quando esse texto dele é de 2009, gente, pelo amor de Mas Deus. você sabe que eu pensei, porque esse texto funciona muito. Outro dia eu fiz de brincadeira em algum lugar, porque eu tô testando, eu tô fazendo em lugares pra testar meu material e tô gravando um documentário sobre a minha volta também. Então eu fazendo mal, eu me dando mal, eu errando o texto e tal. Tá bem legal Fábio, isso. isso não existe. O quê? Você se dá mal no palco. Eu Eu vou te falar, vai tomar no cu. Fábio, deixa eu te falar Ele tá uma criando coisa. esse- Não. É um personagem que... Gente, olha só. Não existe. Eu fui assistir, quer dizer, não fui te assistir porque você entrou de surpresa. Lá no Clube do Minhoca, no dia do Em Pé na sim, Rede. é verdade. Que do nada, na Fábio Porchat, você entrou. Porque ele tava passando... Foi. E aí você tava passando e você tirou 5 minutos do cu. E a plateia foi abaixo. Eu falei, Lógico. matem este homem. Mas, é- Porque mas, agora eu vou ter que vender cachorro quente mas depois é só dessa. porque era surpresa. Quando eu já saquei essa tática, é maravilhosa pra testar. Quando não me avisam, quando não falam que eu vou estar e eu chego de surpresa, as pessoas ficam tão gratas que elas ficam mais receptivas. E o Cláudio Torres falou bem, ela falou, porque você tá dando pra elas uma história. Porque elas foram assistir outra coisa. E no dia seguinte o que eles vão falar é, cara, eu tava ontem num show, Faz de todo repente sentido. o Fábio Porchat entrou do nada, fez lá um negócio, falou que a gente foi embora. Então, mais do que o show, Meu Deus, o Cláudio é genial. aí eu dei pra eles uma história que eles vão contar Você amanhã no marca a vida trabalho. dela. É. Entendeu? Ok, muda. Mata o Cláudio. E aí eu tô Muda o testando ódio, né? lá meus textos e tal. E aí eu fiz esse do enfiar. E funciona. Mas eu tô querendo fazer esse novo show sem enfiar coisa no cu. Porque todo mundo enfia coisa. Eu digo que sempre você tem direito a uma coisa no cu por hora no stand-up. Porque senão é roubar. Porque tudo a gente enfia no cu e é engraçado enfiar coisas no cu. Funciona, né? Funciona, É entendeu? o Coringa. E aí eu não queria fazer Mas isso. tem coisa que funciona pra homem que não funciona pra mulher. Lógico. Por exemplo, eu sempre falo isso, assim, ó. O cara sexualizar uma coisa com... O Meirelles tinha uma piada que ele falava disco dentista. Que eu não lembro exatamente como era a piada, mas ele... Sei lá, vou falar qualquer coisa aqui, tá? Eu tava no dentista, não sei o que, ele tava lá, fazendo a obturação, eu olhei pro lado, ele tava sentado com a perna aberta, fui chupei o pau dele. Todo mundo ri. Porque o Meirelles aqui, ali, falando de pau dele. Troca. Eu aqui, menina, não sei o que, tô lá na dentista, olhei pro lado, ela tava pendurada aqui, fui chupei a teta dela. Cara, isso dá tesão, isso não é engraçado. Por um O segundo eu cara- falo, cara, eu queria ter visto Isso! Interessante, hein? É, então. E como é que você fez depois? Aí ela Entendeu? topou? Ela Entendeu? falou, cospe? Muda.